Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Começa agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. Em uma pequena e sombria cidade, existia uma lenda que amedrontava os moradores há gerações, a lenda do rato humano. Contavam que, nas madrugadas, uma criatura bizarra vagava pelos becos e vielas, metade homem, metade rato. Aqueles que o viam nunca mais eram os mesmos, atormentados por pesadelos, e eventualmente, desapareciam. Lucas era um garoto curioso, daqueles que não acreditam em lendas até ver com os próprios olhos. Numa noite fria, desafiado pelos amigos, ele decidiu explorar o antigo depósito abandonado na periferia da cidade. Diziam que era ali que o rato humano se escondia durante o dia, para sair apenas à noite em busca de suas presas. O prédio estava deserto, mas o ar parecia pesado, quase sufocante. As paredes sujas e descascadas pareciam sussurrar segredos macabros, e o chão estava coberto de marcas, como pequenos arranhões e manchas escuras que Lucas preferiu não examinar de perto. Ele avançou, determinado a desmascarar o mito. O silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo. De repente, um ruído sutil cortou o ar. Era um roçar suave, um som molhado e estranho, como algo se arrastando no chão. Lucas congelou, os olhos fixos na escuridão do corredor à frente. Sua lanterna piscou uma vez, duas vezes, e então apagou de vez, mergulhando numa escuridão total. Foi então que ele o viu. A criatura surgiu à sua frente, com um corpo deformado, coberto de pelos ásperos, os olhos pequenos e brilhantes fixados nele. O rosto era uma mistura grotesca de traços humanos e rataronescos, com dentes afiados projetando-se da boca. Lucas tentou gritar, mas o som ficou preso em sua garganta. O rato humano aproximou-se lentamente, cada passo emitindo um som repulsivo. Ele sussurrava algo que Lucas não conseguia entender, mas parecia um chamado, uma espécie de hipnose sombria. Antes que ele pudesse reagir, sentiu uma mão fria e úmida agarrando seu braço, puxando-o para o fundo do corredor. Dias depois, os moradores encontraram o corpo de Lucas no depósito, seus olhos arregalados e sem vida, como se tivessem visto o próprio inferno. Marcas de arranhões cobriam seu corpo, e suas mãos estavam retorcidas, como se ele tivesse tentado escapar de algo terrível. A lenda do rato humano havia reivindicado mais uma vítima, e os moradores da cidade continuaram a temer a criatura que espreitava nas sombras. Em uma cidade esquecida no interior da Romênia, existia uma pequena aldeia onde a rotina era peculiar. Todos se trancavam em casa ao amanhecer e saíam apenas ao anoitecer. Para visitantes, era como se o vilarejo vivesse ao contrário. Mas havia uma razão sombria para isso, um segredo que mantinha o lugar em constante penumbra e medo: a vila era habitada por vampiros diurnos. Certo dia, Martin, um jornalista cético e curioso, decidiu investigar essa cidade. Ele tinha ouvido histórias sobre criaturas que saíam à luz do dia, um conceito absurdo para qualquer um que conhecesse a lenda dos vampiros. Como podem vampiros viver à luz do sol? Perguntava-se. Mas, atraído pelo mistério e pela promessa de uma boa história, ele não resistiu e foi até lá. Quando chegou, notou que as pessoas evitavam encará-lo e mantinham um semblante pálido, exausto. Ninguém falou muito sobre o assunto, mas Martin soube que, às 5 da manhã, todos os moradores desapareciam das ruas e trancavam suas portas. Decidiu passar a primeira noite na única pousada da cidade, de onde planejava observar o estranho comportamento dos aldeões. Na manhã seguinte, Martin acordou antes do amanhecer e, ao espiar pela janela,
viu os moradores apressadamente fechando suas casas e janelas, quase desesperados. Logo, as ruas ficaram desertas, e um silêncio mortal tomou conta do lugar. Curioso e desafiador, ele saiu e caminhou pelas ruas vazias da aldeia. A brisa era fria, e a luz do sol começou a despontar no horizonte, tingindo o céu de um alaranjado sinistro. Quando o sol finalmente surgiu, Martin ouviu um farfalhar atrás de si. Virando-se, ele viu uma figura magra e esguia saindo das sombras de um beco. Os olhos da criatura brilhavam num vermelho intenso, e a pele era acinzentada, mas, para o espanto de Martin, a luz do sol não parecia incomodá-la. Ela sorriu, mostrando os dentes afiados, e outros começaram a aparecer, saindo dos becos e das sombras, todos com olhares famintos e predadores. Martin começou a correr, mas logo percebeu que estava cercado. Um dos vampiros aproximou-se devagar, a pele emitindo um brilho pálido sob o sol. "Por que corre?" perguntou com uma voz calma e macabra. "Não somos como os outros, não nos escondemos da luz." Desesperado, Martin tentou argumentar, implorou por sua vida, mas os vampiros apenas riram. "Faz muito tempo que nenhum de nós sente o gosto de sangue novo", disse uma vampira de longos cabelos negros, caminhando até ele. "Aqui, nós dominamos o dia. A luz nos fortalece, ao contrário dos contos infantis que você conhece." Martin sentiu as forças se esvaírem enquanto o grupo se aproximava, cada um com os dentes prontos para morder. Sua última visão foi a do céu claro e do sol, que parecia zombar de sua crença de segurança. E, quando o sol se pôs naquela noite, os aldeões saíram de suas casas, sabendo que mais uma vítima havia sido devorada pelos vampiros diurnos, as criaturas que reinavam não apenas na escuridão, mas também sob a luz do dia. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.